Saúde. Oferecimento Hospital de Olhos Francisco Vilar. Referência completa em oftalmologia. E hoje nós estamos recebendo o oftalmologista Dr. Vitor Cortizo. Bom dia, Dr. Vitor, que é dos quadros da Clínica de Olhos Francisco Vilar. Dr. Vitor, quais são as doenças mais comuns que acometem a retina? Bom, entre as doenças mais comuns que afetam a retina estão a retinopatia diabética, onde o diabetes ele provoca uma alteração na vasculatura da retina com falta de oxigênio e provoca o crescimento de neovasos e sangramento. O descolamento da retina é uma doença também bastante comum. E a degeneração macular relacionada à idade, onde afeta a visão principal do olho, a área principal, a mácula. Então essas doenças causam grave déficit de visão quando elas ocorrem. Você também pode participar da nossa entrevista, fazendo suas perguntas, ligando para o 3131 1750. Doutor Vitor, a população comumente às vezes confunde e fala muito sobre o deslocamento da retina, mas o correto é o descolamento. Ela descola e não desloca. Isso. A retina ela é como se fosse um filme da máquina fotográfica, ela forra o olho por dentro. Então, a sua posição natural ela está colada à parede interna do olho. Por uma série de fatores associados à fragilidade dela, principalmente pacientes com alta miopia, ela se rasga e infiltra líquido por debaixo dela. Então, esse líquido vai descolando ela da parede ocular. E à medida que ela se descola, ela vai perdendo função. Essas células que fazem a gente enxergar, elas vão parando de funcionar. E isso provoca o déficit de visão. Mas isso pode acontecer, por exemplo, uma pancada forte, quem pratica esporte, uma bolada, alguma coisa assim, provoca esse descolamento? Sim, traumas, pancadas podem provocar descolamento de retina. Alguns olhos têm lesões predisponentes, que já são mais fáceis de socorrer, o alto míope principalmente. Mas mesmo olhos normais que não tenham miopia, não tenham um grau elevado, eles podem descolar a retina por causa de pancadas. Em relação, por exemplo, não sei se a gente pode considerar de mito, mas uma curiosidade muito comum das pessoas, ler num carro em movimento, provoca algum dano à visão? Tem algum problema em relação à retina? Não, em relação à retina não. Isso é um mito em que há um descolamento de retina por causa da leitura. Na verdade, para haver descolamento de retina, é preciso um impacto muito maior do que o trepidar do carro. Então não, isso é mito. E quais são as cirurgias que podem ser feitas? O que pode ser feito para modificar esse quadro, esse embaçamento na visão, esse descolamento da retina? Quais são os métodos? A retina é constituída de neurônios, iguais ao do cérebro. Então, o que a gente tem que fazer é colocar esse neurônio de volta ao seu lugar, colado à parede, para que eles recebam nutrição. Então, a cirurgia, ela consiste na remoção do líquido que levou ao descolamento e aplicação de um laser para que haja uma solda no lugar onde ela se rasgou, e assim você consiga fazer uma aderência da retina à parede ocular. Os telespectadores estão participando, doutor Victor. A Angelita diz aqui que o esposo dela tem problema de retina inflamada. O médico disse que não tem colírio e nem cirurgia, mas eu não sei se eu entendi direito aqui, mas também não ficou pior. Tá. Existem doenças virais, parasitas, que podem afetar a visão, como por exemplo o toxoplasma. Isso leva a inflamações da retina. Em geral, o tratamento é com medicações. Não sei se é o caso, esse caso especificamente, mas inflamações da retina podem ocorrer e a gente usa medicações muitas vezes oral, por via oral, para provocar a desinflamação da retina. Aqui o seu Raimundo diz que tem 60 anos e que os olhos dele ficam sempre lacrimejando. O que pode ser? O idoso, o paciente mais velho pode ter alterações hormonais que alteram o filme lacrimal. Então, a lubrificação dos olhos está alterada nesses casos. E também o ponto lacrimal, onde a drenagem pode estar obstruído. Então, um colírio lubrificante pode resolver isso, ou ainda apenas a drenagem desse ponto lacrimal, para que amplie seu tamanho, a capacidade de drenagem, pode melhorar os sintomas dele. E aqui o Dr. Raimundo Santana, que é lá de Corrente do Piauí, um telespectador assíduo do Notícia da Manhã, está parabenizando o senhor, Dr. Vitor, pela abordagem de um tema tão importante. Obrigado. E a gente gostaria de agradecer a sua participação, a gentileza de ter atendido o nosso convite, para falar de um tema que interessa muito a população e dar aquela recomendação de sempre, não é, doutor Vitor? Sempre fazer a consulta ao oftalmologista, fazer os exames, que sempre quando o problema é descoberto no início é mais fácil de curar. Exato, qualquer sintoma, na fase inicial, ou pelo menos revisões anuais,
eu acho que isso está cuidando da saúde ocular da população. Obrigada, nós conversamos com o Dr. Vitor Cortizo, oftalmologista.